Olá a todos. Hoje, 28 de março de 2020, né? Eu quero falar aqui sobre essa pessoa aí que está se identificando aí como Note 10, né? Que foi aquela pessoa que em alguns áudios atrás eu pedi que não falasse. Algumas pessoas até me criticaram, falando assim: poxa, Carlos, deixa ele falar, ele tá falando coisa boa, ele tá contando a experiência dele com você. A questão, gente, quando eu falei para ele não falar, é pela própria segurança dele mesmo, sabe? Pela própria segurança dele mesmo. Então, eu tiro de mim, né, a responsabilidade. Cada um tem o direito de falar aquilo que pensa. Cada um pode comunicar da maneira que quiser. O que não é permitido é você usar o instrumento da liberdade de expressão para poder difamar ou denigrir alguém, né? Então, as pessoas elas têm me procurado desde quinta-feira para cá e têm me mandado prints sobre essa questão aí, desse homem aí que se identifica como Note 10 e que sempre está comentando no canal do Rodolfo Ufuzex, né? Eu sei quem é a pessoa, realmente o que ele fala ali é verdade, né? E poxa, a questão não é nem proibir ele, né, de falar alguma coisa, não. A questão é que ele deve prezar pela segurança dele, entendeu? Pela segurança dele. Então, quando eu falo para a pessoa não comentar, e vocês irão entender, eu nem ia gravar esse áudio aqui, mas parece que agora há 20 minutos atrás, há 30 minutos atrás, ele fez um comentário lá respondendo um dos ouvintes, né, do canal do Rodolfo, e a pessoa me mandou o print do que ele escreveu, né, e ele deu muitos detalhes. Então, como desde quinta-feira as pessoas estão me mandando print, pedindo para eu falar, para me dar o testemunho de como foi o encontro com essas pessoas, né, que foram ao todo 15 pessoas, né? As pessoas querem ouvir de mim como foi esse relato, o que aconteceu. E o interessante é que na postagem aí do Note 10, que eu não vou falar o nome dele completo, ele relata, né, um encontro que tivemos em uma festa de aniversário da filha de um general do exército, né? E ele relata também que foi através desse general, que é amigo íntimo de um cidadão chamado Juraci, que me apresentou para o Juraci, no caso. Então, esse áudio aqui, ele é para explicar, né? E para deixar resumido de uma vez por todas que o problema não é o que falam de mim, seja por bem ou seja por mal, né? O que eu quero dizer é que é para a pessoa, principalmente aquela que teve a experiência que todos desejam, né, junto comigo, não ficar falando demais por causa dessa questão, né, da segurança da própria pessoa mesmo. Porque senão daqui a pouco pessoas estão batendo na porta dele e de todos os que estiveram comigo, né, para poder subornar ou para poder pedir que a pessoa se silencie, né, em relação a essas coisas.
Eu tenho códigos, sigilos, eu tenho mudanças significativas, né? Na minha parte biológica, na minha parte mental. Eu tenho algumas habilidades que eu não pedi para eles. Me foi dado porque já era nosso, né? De direito. Da mesma forma que você tem o mesmo direito também. Mas eu sei me virar, né? E eu sei quem está comigo. Eu sei do que sou capaz, do que posso fazer. Então eu me conheço, sei com quem eu tenho andado. Já essas pessoas, como esse rapaz aí, rapaz não, né? Já é homem feito já. Como esse homem aí, que está se identificando aí como Note 10, fazendo menção, né, a um celular da Samsung, que por sinal é muito bom. Eu tive um, mas recentemente ele deu defeito por consequência das atividades, né, que ocorrem no meu corpo. Então queimou a placa, derreteu ele todo e eu achei por melhor não comprar mais celular caro, né? Então celulares ali da faixa de R$ 500 até 800, tudo bem, independentemente de eu ter uma condição financeira boa, eu não vou ficar desperdiçando dinheiro sabendo que se eu comprar um iPhone 11, um Galaxy S10 ou Galaxy S11, né? Sabendo que dependendo da minha atividade, né, dimensional e de densidade, pode danificar o aparelho como acontece. E aconteceu e continua acontecendo e sempre vai acontecer. Um exemplo disso foi a questão do relato, né, das pessoas que quando quiseram passar pela cidade de Santana do Deserto, foram impedidas, né? Houve impedimento. E as pessoas, por si só, deram aí o seu testemunho. E aquilo ali ainda não é nada. Muitas outras coisas, né? São de cunho assim horrível, se caso eu for mencionar para vocês. Então, gente, eu nem ia gravar esse áudio, tá? Hoje o fluxo de vozes, né, na minha cabeça está muito mais intenso do que ontem. Então, se eu dar uma pausa, é para eu não repetir aquilo que eu estou ouvindo, ok? Então vamos lá. Quem é esse Note 10? Ele é um homem, já beirando seus 50 anos de idade, casado, pai de 2 filhas e de um rapaz de 12 anos. Ele trabalha como engenheiro, tá? Ele é um engenheiro civil, bem conceituado, bem renomado. Ele não mora no estado de Minas Gerais. Ele tem uma irmã que tinha problemas, né, de deficiência no braço. No ano de 2013, ele me apresentou essa irmã dele. Nessa época eu ainda estava na minha jornada, né, lá na República, onde eu fui colocado pelos seres para poder separar o ser humano vil do ser humano comum, onde o comum é o bom e o vil é aquele que não presta. Então naquela época, quando eu tinha ido para a República, que eu até já relatei, fiz resumos para vocês, eu tinha sido esvaziado, né, pela própria Agnachete mesmo, para que como é que eu vou dizer a palavra? Minha mente hoje está ruim. Mas por consequência da expansão da minha dimensionalidade, eu não viesse afetar ninguém ali naquela república, correto? E uma das coisas que aconteceu ali naquela república, o Alisson, né, é uma testemunha, como outras pessoas
que moraram ali na época também foram a minha testemunha, que foi o fato que aconteceu com um morador da República que começou, né, a semear discórdias, porque eu gostava das coisas ali bem organizadas, eu gostava das coisas bem certinhas, e essa pessoa ela sempre tinha o prazer de dizer o quanto ela gostava de humilhar as pessoas, né? O Alisson sabe muito bem dessa pessoa aí. Ele tinha prazer de dizer que humilhava cobrador de ônibus, ele tinha prazer de dizer que gostava de entrar em uma loja e quando o atendente ia conversar com ele, ele humilhava a atendente. Quando o motorista trocava 2 palavras com ele, ele denunciava, né, o motorista ao Detran, certo? E ele era uma pessoa muito ruim. Mas enquanto ele estava sendo ruim, né, para as outras pessoas, tudo bem. O problema foi quando ele entrou no meu caminho. Então, quando ele começou a plantar discórdia, ele começou a falar de mim pelas costas, igual eu falo, pode falar de mim o que quiser, né? Eu não vou fazer sigilo nem códigos para te destruir, não. Só que a própria existência, o seu próprio fluxo, vai se encarregar disso, mais cedo ou mais tarde. Aí a pessoa, ela vai compreender que de fato aquela palavra, né, ou aquela premonição do que o conceito popular diz, né, que tudo que se planta colhe, a pessoa colhe. Então, ele veio a falecer por um infarto fulminante, certo? E eu tinha falado, né, para as pessoas, inclusive para o Alisson, que aquilo ia acontecer e que ele teria uma chance de consertar as coisas. No dia e na hora exata, que foi às 2h37 da manhã, ele só deu aquele grito e caiu no quarto dele com a metade do corpo para dentro, com a outra metade do corpo para fora. Então, se eu estivesse, né, na totalidade, com as baterias carregadas, né, acredito eu que ninguém ali sobreviveria. Porque viver e aprender com mentirosos, hipócritas, ladrões, né, salafraios, vigaristas, estelionatários, é muito complicado. E quando eu pedi na federação que eles me dessem, né, um sentimento cordial para o meu semelhante, que eu sempre vi como sendo o meu inimigo, eles disseram que eles não poderiam fazer nada, que se eu quisesse aprender, eu tinha que conviver com o que havia de pior da minha própria espécie. E aí, eu fui parar naquela república. Então eu não estava, né, com as minhas baterias, né, carregadas. Só que, em 2013, esse Note 10 aí, e eu vou tomar muito cuidado para não falar o nome dele. Se eu falar, eu cancelo o áudio e gravo de novo. Mas esse Note 10 aí, ele me procurou, certo? Através do Juraci. O Juraci, ele tinha o meu número de telefone, que é esse, que eu gravo os áudios aqui e compartilho com vocês no WhatsApp, porque é um número que eu tenho há bastante tempo. E ele pediu, né, que eu ajudasse a irmã do Note 10. Eu pedi permissão a esses seres e foi também uma forma de escape para poder sair daquele lugar. Mas quando eu falo da República, não é porque lá era uma zona, nem porque morava bandido, nada disso. Lá era um lugar onde cada pessoa tinha seu quarto individual com uma suíte por dentro, né? Só que ali você quase não via morador nenhum. Mas você, ao longo do tempo, você fazia, né, o que chamamos de amizade, de aproximação, e você
passava, né, a conhecer o caráter daquelas pessoas, que num curto espaço de tempo pedia dinheiro, aí você pagava o aluguel atrasado da pessoa, você ajudava a pessoa a financiar um carro. Evidentemente eu não podia mostrar para aquelas pessoas ali o que eu era, né, financeiramente falando, porque senão eles carregariam para mim água na peneira, né? E fariam também o serviço de quarto, como se fazem aí nos hotéis, né? Então tive que ser mais discreto possível, tive que me misturar no meio das pessoas. Então meu português nunca foi bom e talvez nunca será. Mas quando eu passei a conviver com aquelas pessoas ali, eu deixei de ser cacique e passei a ser índio, né? Então o meu português, ele era um português regrado, porque eu falava pouco, sempre gostei de ficar calado. Não sou de muitos colegas nem amigos, né? E eu nasci para ser totalmente isolado mesmo. A minha felicidade está no isolamento, onde eu me encontro e dou valor àquilo que é de mais importante, que sou eu mesmo. Da mesma forma que você também deve se isolar para dar mais importância a essa pessoa aí que você é, seja boa ou seja ruim. Então eu sempre fui amigo de mim mesmo. Eu fui o meu colega de primeira classe, para depois aceitar as pessoas de fora, certo? Então, eu tive que manter a discrição possível, porque é doído você ajudar alguém e alguém depois virar as costas para você e ser verdadeiramente ingrato. É doído no sentido de você ter pena, porque eu acho que o sentimento de pena e dó é o último sentimento que um ser humano deve atribuir a outro, né? Então todos vocês sabem disso. Em algum momento da vida de vocês, vocês passaram por isso, correto? E com isso eu fui ao encontro aí do Note 10, da irmã dele, e ele sentiu uma diferença na época em mim, e ele até me perguntou por que eu estava tão humano daquele jeito. Porque a percepção de visão que ele teve quando ele me conheceu já não era mais aquela percepção, porque eu tinha me esvaziado. Então eu me tornei uma pessoa comum, né? E ali eu fiz o que tinha que ser feito, porque foi autorizado. O braço dela, que tinha um problema de atrofiamento no cotovelo e no punho, se soltou na frente ali dos pais, dos amigos e do namorado, né? E ali todo mundo ficou impressionado. Depois disso ela foi embora do país, casou-se fora do país e vive muito bem lá. Então o que acontece? Na época, me parece que realmente tenha sido em meados de 2005, eu ainda estava doente, né? Porque eu fui curado no dia 23 de agosto de 2007, quando eu fui a primeira vez para fora do planeta e para fora do sistema solar. E fui para o sistema solar de Sirius, em um planeta chamado Galamiak, que eu já relatei para vocês. Então, o Juraci já era amigo pessoal desse general do exército, né, que já estava na reserva. E quando foi em meados de 2008 para 2009, o Juraci, sendo um pesquisador da área da ufologia, ele, em contato, né, com um amigo dele, esse general já sabendo do que tinha acontecido, porque foi um fato comentado na época entre os militares, né, pelo fato daquela época eu ter sido, né,
desligado das fileiras militares e passar por tudo que eu tinha passado, que muitas pessoas já têm conhecimento disso, né? E que aqui não vale a pena repetir. Então esse general, ele mora no bairro Bandeirantes, né? Ali na orla da Lagoa da Pampulha, que é uma região muito nobre de Belo Horizonte, tão nobre quanto o bairro Mangabeiras, o bairro Ouro Preto e por aí vai. Santa Amélia, que tem uma parte nobre de Santa Amélia, e por aí vai. Então esse general, ele conversando, né, com o Juracy teve interesse na minha história, e esse general, ele disse: olha, eu posso convidar o Carlos para que ele venha na festa que vai ter aqui, e aí eu apresento ele a você. Aí o Juracy falou que seria interessante que não fosse apresentado numa festa, mas sim numa reunião. Na verdade, a primeira apresentação foi sim em uma festa de aniversário, certo? Onde eu conheci essas pessoas, tá? Ali era uma festa familiar, então eu fiquei no meu canto, todo mundo vinha, me cumprimentava, conversava comigo, já percebia que eu era estranho. E quando foi em 2016, eu me encontrei de novo com eles para programar uma viagem em maio, me parece que foi em maio de 2018 mesmo, para que eles pudessem, né, conhecer a minha fazenda, né, para que eles pudessem me conhecer como eu era. Então, vamos lá. No primeiro encontro, que foi na festa de aniversário, lá no bairro Bandeirantes, o Juracy conversou comigo sobre essa questão alienígena. Ele falou muito de uma forma superficial, né, na linguagem científica, a respeito dos objetos não identificados. Em nenhum momento eu falei uma palavra para corrigi-lo e dizer que ele estava errado. Ele apenas me apresentou a sua ideia, o seu conhecimento, o que tinha buscado, e eu, como pessoa, deveria respeitar aquilo que ele tinha feito ao longo da vida dele, né? Onde ele começou a pesquisa dele, foi em 1987. Depois, alguns meses mais tarde, foi marcado um novo encontro na casa desse general. Esse general estava sozinho, a esposa não estava. Então, foi eu e mais 15 pessoas, não contando o general, porque a casa era dele. Ali, o general iniciou a fala, né, me apresentando de uma vez por todas, porque a apresentação na festa de aniversário, meses antes, não foi tão conclusiva assim. Então, depois desse período, o general, ele falou sobre mim para o Juracy e os que estavam acompanhando ele ali, inclusive esse Note 10, que estava lá no dia. E ele contou a minha trajetória no Exército, contou sobre a missão da qual eu participei e contou que, de fato, foi necessário o pessoal me buscar lá na Serra do Canastra, mesmo nesse período, eu não mais fazendo parte, né, da fileira militar. Então, como eu contei para vocês há um tempo atrás, entre o dia 18 e 19 de agosto de 2007, eu tinha comparecido ao 12º Batalhão de Infantaria e tinha conversado, né, com um amigo meu de alta patente e disse para ele que eu estaria acampando em um determinado lugar e se eu não retornasse
em 10 dias, era para ele ir buscar o meu corpo, junto com a polícia científica, evidentemente, e entregar o meu corpo para minha madrinha, né? Para que assim minha madrinha depois viesse entrar em contato com a minha família e ali eles decidissem, né? Se iam me cremar, ou enterrar, ou me jogar no lixão. Não é verdade? E aconteceu tudo aquilo que vocês já sabem, que aqui não vou fazer questão de repetir, senão vai ficar muito enjoativo. Então o general ele contou tudo isso até aquele momento, que foi no dia 20 de agosto de 2007, certo? Depois que o general falou, eu me lembro que eu comecei a palestrar. Depois da minha apresentação, da minha narrativa, todas as pessoas, cada uma, para não me cansar, me fizeram 5 perguntas. Mas 5 perguntas assim que eu vou falar para vocês, viu? É de tirar o chapéu. E ali eu respondi todas as 15 pessoas, cada uma tendo direito a 5 perguntas. E o tempo médio que eu levava para responder cada pergunta era de 10 minutos. Depois de tudo isso, é um fato que nem o general sabia, porque foi anteriormente a 2013, né, onde o próprio Note 10 pediu, através do Juraci, que eu fosse ao encontro da irmã dele, como eu acabei de narrar há minutos atrás. E ali eu falei pro pessoal, olha, eu posso demonstrar para vocês. E naquela época, gente, nenhum instituto de pesquisa ligada à paranormalidade, que eu já narrei para vocês em áudio, não tinha conhecimento. Mas se você juntar uma coisa a outra, você vai entender que quando eu falei que foi a partir de um grupo que essas pessoas de fora do país e de dentro do país tiveram interesse, né, em me pesquisar, e ali houve um acordo para que eu não dissesse o nome da instituição, e eles quiseram inclusive que eu assinasse vários documentos. Eu falei que a palavra de um homem é que bastava, mas eu me lembro de ter dito para eles que o dia que eu julgasse eles e achasse eles em falta, assim como a existência faz comigo e com cada um de vocês todos os dias, eu ia dar com a língua nos dentes, né? Então eles nunca me incomodaram em nada em relação a isso. Pelo contrário, cada um seguiu o seu caminho, conforme também eu já narrei para vocês. Então foi a partir desse dia que o Juraci, ele, em contato, né, com institutos de pesquisa, falou de mim, e aquelas pessoas acharam aquilo tudo muito mentiroso. Só que o Juraci, no meio ufológico, apesar de não ser uma figura pública na ufologia, ele era muito respeitado, certo? E teve uma vez que eu perguntei para ele assim, Juraci, por que o senhor nunca quis notoriedade? Ele falou assim, porque quando a gente fala aquilo que é concreto, a gente prejudica quem trabalha para ganhar dinheiro em cima disso. Aí eu entendi o que ele quis dizer. Ele estava apontando, né, para as revistas ufológicas, tanto no Brasil quanto no mundo. Porque quando ele começasse a apresentar o trabalho dele, que fosse contra as mentiras que é ditas, né, e as pesquisas e investigações fajutas e documentos falsos, né, que são liberados de uma forma não oficial pelo governo e é introduzido em diversas matérias, ele não fosse escandalizado. Então ele não queria ter aquela desilusão de um trabalho da vida inteira ser jogado fora por causa de um artigo em uma revista qualquer. Foi isso que ele disse para mim. E ele fez muito bem, né? Então, foi através dele que essas pessoas, né, tanto da alta sociedade, dentro e fora do país, teve conhecimento em relação a mim. Então, pessoas importantérrimas
E se eu falar o nome delas aqui, e amanhã elas quiserem abrir um processo contra mim, elas não vão poder fazer nada, porque eu tenho vídeos do lado dessas pessoas, eu tenho fotos, então vai ser escândalo para a própria pessoa, né? Então, hoje a maioria dessas pessoas que têm títulos no Brasil, e são pessoas importantes mesmo, tem medo. Tem medo de eu me vincular a elas, coisa que jamais eu vou fazer, a imagem delas. Porque imagina só, uma pessoa famosésima, né, que é dona de canais de televisão, foi entrevistada ou criticada. Poxa, você conhece aquele cara que no passado foi criticado na internet, que fala de ET? Aí a pessoa, evidentemente, poderia negar nos bastidores, mas publicamente não, porque ela saberia que realmente aquilo que um dia ela precisou de mim, não ela, mas elas precisaram de mim, ficaria escancarado, né? Então, eu nunca procurei vincular a minha imagem com a imagem de nenhuma pessoa famosa. E todas elas me ouvem. Me ouviram no meu canal, me ouvem hoje no canal do Rodolfo, né? Mas elas podem ficar tranquilas. Tranquilas. Porque eu jamais vou vincular minha imagem a elas, porque eu nunca quis fama. Pelo contrário. Se eu quisesse, eu tenho dinheiro de sobra para poder fazer uma divulgação de peso relacionado à ufologia. Um dia eu vou fazer. E jogar por terra toda a ufolatria mentirosa, toda ufologia ordinária, com aquilo que eu tenho, que eu prometi a vocês que um dia eu mostraria para toda a humanidade, não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. Então foi a partir do Juraci que tudo isso começou, né? E o Juraci me deu as suas explicações, mas a pessoa não consegue se conter, como agora esse Note 10 aí chegou ao ponto de ficar falando muitas coisas, e eu pedi para que ele não falasse, pela questão da segurança dele mesmo, né? E quando eu falo da segurança dele, é em questões de pessoas procurarem a ele e tudo mais. Então vamos lá. Naquele dia, depois de ter respondido, né, 5 perguntas para cada uma das 15 pessoas, e cada pergunta eu respondi em 10 minutos, para a pessoa realmente entender, eu disse para eles que eu mostraria algumas habilidades, mas que eles devessem, né, ter controle absoluto sobre eles mesmos. E a primeira coisa que foi feita foi eu ter pego um copo com água e eu ter feito toda a água daquele copo sair do copo e se formar em esfera na frente deles, e eu movimentar aquela água de um lado para o outro. Depois a água voltou para o copo e ali uma das pessoas, que tem o nome de Clarice, que é uma das 15 pessoas, ela pegou aquele copo e virou aquele copo boca dentro, né? E tomou a água. Depois que eles ficaram assim de olhos arregalados, porque isso foi feito no período da tarde, depois que nós tínhamos saído do salão, né, de festa da mansão desse general aí. A gente estava ali no quintal dele, todo gramado, todo arvorizado, e ali eles, a olho nu, à luz do dia, o sol estava a pino no período da tarde, mas eles viram ali a olho nu, não foi à noite, não foi atrás de nenhum pano preto. Eles ficaram assim temerosos. Esse Note 10 ficou assim com a mão assim segurando o queixo, né, pensativo, distante. Depois o Juraci pegou uma pedra que enfeitava, né, o jardim lá dessa casa,
pegou essa pedra, colocou ela em cima da mesa, que era uma mesa assim feita de... Como é que chama aquela pedra, gente? Ardósia. Uma mesa de ardósia lá no quintal. Ele colocou essa pedra em cima da mesa de ardósia e ele falou comigo assim: Carlos, eu peguei essa pedra na vista de todo mundo, ela deve pesar aproximadamente uns 3 kg a 4 quilos, quase um pacote de arroz. A mesma coisa que você fez com a água, você consegue fazer com essa pedra? Eu falei sim. E não só levitá-la, mas como fazer ela regredir ao pó de pedra. E aí eles ficaram ao redor da mesa, todos de mão dadas, né? Aí é uma coisa deles. O general ficou assim, olhando assim, apreensivo. E eu coloquei a palma da minha mão em cima da pedra. E quando eu levantei a palma da minha mão, a pedra foi como se ela fosse uma pedra de isopor. E debaixo da palma da minha mão tivesse um durex que tivesse, né, levantando ela. Quando eu cheguei a uma certa altura, eu tirei minha mão e ela ficou no ar. E ali as pessoas passavam a mão nela, via que ela tinha perdido totalmente, né, a condição gravitacional. Ela de fato pareceu ser de isopor. E depois que ela foi para a mesa de ardósia novamente, o pessoal pegou ela e cada um segurou e viu o peso que ela tinha. Depois colocou na mesa de novo. Eu pedi, né, ao Juraci que arrumasse para mim uma canetinha, como ele estava com bastante pasta. Acabou que ele tinha só uma caneta e um corretivo de bastão. Eu pedi que ele me desse o corretivo de bastão e eu desenhei um sigilo em cima da pedra. Todos ficaram impressionados. E depois que eu terminei o sigilo, eu mencionei um código e a pedra, ela se tornou pó na frente de todo mundo. É como se fosse um torrão de açúcar que você viesse por cima assim e pressionasse e aquele torrão se desfazesse em vários grãos. Aí o pessoal pegou uma pazinha, uma vassoura, juntou tudo aquilo e jogou no gramado lá da casa. Depois fomos por trás da casa, onde tem uma área gigantesca de churrasco, tem sinuca, tem totó. Eu me lembro que tinha até um fliperama e em cima do fliperama estava escrito assim, Cadillac Dinossauro. Eu lembro disso até hoje. Agora eu não sei que jogo é esse, né? Cadillac Dinossauro. E o outro fliperama estava escrito Mortal Kombat. Mortal Kombat a gente jogou, né? Mas Cadillac nem sei o que é. E aí fomos atrás dessa área de churrasqueira, onde tem 3 piscinas, né? Uma para criança, uma maior e a outra, né, que parece mais uma banheira de hidromassagem, né, que eu vou considerar também como piscina. E ali o Note 10 junto, todo mundo junto. O general ele já estava apreensivo, o Juraci apreensivo, o Note 10 apreensivo, todos já sem saber o que fazer. E ali eu tirei minha roupa, eu estava só de sunga, e eu não gosto de usar sunga, né? Mas eu já sabia que essas coisas iam acontecer, por isso que eu fui de sunga. E eu pedi ao general, mesmo assim, que me desse, né, uma toalha. Acabou que ele me trouxe um roupão de banho. Eu vesti aquele roupão, entrei dentro da piscina e fiquei submerso dentro daquela piscina que tem 3,10 metros de fundura. Sabe aquelas piscinas que você entra nela e ela começa com 70 centímetros e a cada momento que você vai caminhando ela vai só afundando? É daquelas lá. Então eu fiquei 3,10 metros na parte mais funda. Eu fiquei por 30 minutos sentado no fundo da piscina. E não subia nenhuma bolha, nenhuma bolinha que saía do meu nariz, né? Eu querendo respirar ou jogar o ar para fora. Depois que passou esse tempo, eu saí da piscina, eu fui caminhando da parte funda para a parte rasa, tirei o roupão, me deram uma toalha, eu enxuguei meu corpo, e todo mundo ali naquele momento já estava
emocionalmente abalados, não sabiam o que fazer, né? Como é que podia aquilo, como é que poderia aquilo. O cara ficar mais de 30 minutos debaixo da água e não haver nenhuma bolha que desse sinal que ele estava respirando. Depois, em uma das palmeiras, né, que tem na casa desse general, não posso informar se ele mora ainda na região, tá? E eu me refiro a ele como general por causa da patente dele, não posso dizer o nome dele. E uma dessas palmeiras, ela estava com alguns cachos, né, do seu próprio fruto. E ali eu ainda de sunga, após ter me enxugado, eu coloquei as mãos, as palmas da mão na palmeira, e a palmeira ela foi envergando, e estalando, envergando, e ela fez como se fosse um arco, mas não perfeito, porque ela já estava quase quebrando. E depois, quando eu tirei a mão, ela voltou para o sentido comum dela, na posição vertical. E ali todo mundo ficou apreensivo, todo mundo ficou assim admirado com aquilo. Eu pedi que depois eles amarrassem uma corda e tentassem, né, puxar ela, envergando ela do jeito que só com a palma da mão eu fiz. Aí novamente eu enverguei a palmeira, eles amarraram uma corda, ela voltou para a posição vertical e eles puxaram, né, e não conseguiram sequer balançar a palmeira. Depois disso, nessa mesma área de churrasqueira, tem uma parede, se não foi feita uma reforma no lugar, ainda tem essa parede lá, que é a parede de divisória, né, do banheiro masculino e feminino, perto da mesa de totó. E ali eu pedi que todos ficassem posicionados no ângulo horizontal mesmo, me vendo de frente. E ali eu atravessei essas paredes, que são duas, né, que fazem a divisória, na frente deles. Eu simplesmente dei um passo, atravessei uma, dei um passo, atravessei a outra. Aí nesse momento as pessoas sentaram, né, no gramado lá, outras sentaram e colocaram os pés dentro da água da piscina, outras ficaram em pé e depois elas tomaram coragem de ir lá e bater na parede para ver se não tinha nenhum compartimento oco que eu encostasse e girasse, né? Então todo mundo fez o que tinha que fazer, inclusive esse Note 10 aí que viu tudo isso. Depois o Juraci, mais umas outras pessoas que aqui não vou mencionar o nome, uma delas até conhecida no meio da ufologia, e é uma ufóloga séria, né? Eles pediram, através de uma pergunta, me perguntando e pedindo ao mesmo tempo, se eu podia, né, voar, flutuar ou algo do tipo. Eu falei que sim, que tudo era uma questão de energia, onde você emana a sua energia para poder ir de contra-encontro à energia do planeta. Então o planeta ele te libera. Então você passa a não pertencer ao campo energético do planeta, né? Então você cria o seu próprio espaço. Por isso que essas coisas, que esses fenômenos acontecem, né? Nem todo ilusionista ele é um charlatão. Tem muitos que têm conhecimentos antigos que foram passados de geração a geração e eles fazem aquelas obras de ilusionismo, né? A gente usa o termo ilusionismo para dar alusão àquilo que é superior ao mágico, né? Então, eu acredito que vocês já devem ter visto aí na internet afora muitos ilusionistas fazerem coisas assim que vocês ficam assim perplexos. Nem tudo aquilo ali é truque de câmera, nem tudo aquilo ali é combinado. Aquilo ali é a demonstração da manipulação da energia. Porque tudo isso aqui, por mais denso, por mais físico e palpável que seja, é energia. Porque uma energia, ela não entra em fluxo
direto com a outra energia sem causar alguma destruição. Então você precisa de um código, né, para você dissipar o ponto energético da matriz dessa energia, para você usar aquela energia ao seu favor e não ser dois pontos negativos nem dois pontos positivos, tá bom? Então você não pode e nem deve, sem conhecimento algum, ir para esse lado da coisa, né? Porque às vezes você acha que está usando um código, um sigilo para conseguir isso e conseguir fama, quando na verdade você está libertando, né? E liberando um inimigo dimensional. Então eu voei. Na verdade não voei, flutuei só a uma altura assim de uns 5 metros, 4, 5 metros de altura. Depois desci. Eles ficaram admirados, temerosos, como os outros pesquisadores, né, que já me entrevistaram, já me exploraram com o meu consentimento nesse sentido. E depois ninguém falou mais nada, cada um foi para sua casa. Depois, em 2016, eu tive um encontro, né, com essa turma de 15 pessoas novamente. Esse encontro foi em Minas Gerais, em um shopping de Minas Gerais, e ali foi acertado que algum momento mais tarde eu convidaria eles, né, para poder ir ao meu encontro. E aí eu contei para eles que eu morava numa república, que eu estava ali para alcançar o objetivo de saber viver no meio de pessoas, certo? E aí o Note 10, ele lembrou de quando eu estava na casa dele em 2013. Aí ele entendeu por que anterior a 2013, quando a gente estava na casa desse general, depois, em 2013, que ele me viu diferente, ele entendeu, né, que eu tinha me esvaziado para poder conviver com as pessoas, né, saber lidar com pessoas medíocres, fracas, mentirosas, hipócritas. Então, foi uma faculdade para mim. Eu agradeço muito a vida por ter me proporcionado essa experiência. Porque sem ela, hoje, eu teria feito muita besteira, né? Então, foi uma experiência boa que a existência me proporcionou, me mostrando como identificar sem a necessidade da visão, de primeira a sétima visão, sem essa necessidade de habilidade paranormal, mas sim, numa simples conversa, identificar o mentiroso, identificar o charlatão, identificar quem se aproxima querendo algo em troca, né? Então, a faculdade na República me ensinou tudo isso. Então, por isso que ainda hoje eu falo aí com a maioria de vocês, certo? Porque eu não posso, né, culpar a humanidade por aquilo que ela tem de pior. Porque no meio dessas pessoas que têm os seus piores, eu também sou um. Porque eu não sou perfeito. Nunca disse isso. E nunca quis que as pessoas enxergassem isso. Foi igual a alguns áudios atrás, né? Coloco o dedo na minha boca para ver se eu não vou morder. Mordo, né? E é assim que é. Então, o interessante não é você deixar as pessoas mostrar para outras pessoas, ou você se disfarçar de um bom cordeiro para que as pessoas tenham confiança em você. Isso é errado. O interessante é você mostrar sempre o seu lado escuro,
para que depois a pessoa veja o seu lado bom. Eu sempre pedi para vocês, quando eu falo vocês, eu me refiro àquelas pessoas que me ouvem, né, desde 2016, porque anterior a isso, as pessoas me conheciam como muitas já me conhecem, pessoalmente. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Era uma ligação, combinamos, chegamos a um determinado lugar e ponto final, né? Então eu sempre pedi para as pessoas que me conheceram, né, e as que ainda vão me conhecer no tempo da atualidade, mas aquelas que me conhecem de 2016 para cá, que antes que falassem alguma coisa de mim, tivessem pelo menos a decência de me conhecer. Eu sempre falei isso para as pessoas. Porque quem me conhece se apaixona por mim. Não por eu ser um homem bonito ou por ser um homem rico, nada disso. Me conhecem porque dá valor àquilo que eu sou, àquilo que eu falo, sabe? Aquilo que eu sustento. Então as pessoas que no passado, como o Rafael, por exemplo, que é amigo do Fernando e da Patrícia, o Rafael, ele me foi apresentado pela irmã dele, que me ouvia e passou os meus áudios para o Rafael. E o Rafael falou que não gostava de mim, que ele não tinha paciência de ouvir uma vírgula que eu falasse. Aí depois, com o tempo, ele me conheceu, né? E a primeira coisa que ele fez quando ele me viu foi chorar. Porque quando ele olhou para mim, ele viu que um homem íntegro, um homem verdadeiro, um homem que nunca escondeu, que é estúpido, que é arrogante, que é e muitas vezes impaciente com perguntas fúteis e idiotas. Certo? Então, as pessoas que me conhecem se apaixonam por mim. Né? Se apaixonam por mim. Mas ninguém vai dizer assim, olha, o Carlos, ele se fez de santo e é um verdadeiro demônio. Nunca. Por quê? Porque eu mostro para a pessoa o meu pior. E depois elas tiram as próprias conclusões. Não, ele não é nada daquilo. Porque ele é uma pessoa maravilhosa. Mas primeiro eu quero que a pessoa me conheça do avesso. Porque amanhã ninguém tem o direito de falar, olha, eu achava que ele era bom. Eu achava que ele era santo. Eu achava que ele era diferente. Não. Eu vejo aí como, inclusive lá em Juiz de Fora, né, entre as pessoas, elas conversando, né, sobre as desilusões e as más experiências, né, que tiveram com padres, pastores, né, que de alguma forma molestaram, né, algumas mulheres, padres que atentaram, né, ao sentimento homossexual em relação a crianças. Então, cada um contou ali a sua experiência ou o que vivenciou por parte do testemunho de outra pessoa, né? Cada um contou isso. Cada um contou isso. Não foi verdade? No meu caso, eu me faço de vítima? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Certo? Jamais. Jamais eu me faço de santo e me escondo atrás de algum homem ou de alguma mulher do espaço, como muitos fazem por aí, para querer mostrar uma santidade falsa que a pessoa não tem. Deixa uma mulher ficar sozinha comigo para você ver. E deixa ela dar de cima de mim para você ver se eu vou me fazer de santo. Jamais. Jamais. Né? Então quem me conhece, vê, me ouve e me respeita por aquilo que eu sou, verdadeiro. Né? E é isso que faz com que as pessoas que hoje me ouvem e aquelas que irão me ouvir, me respeitem pelo que eu sou. Né? Então, a gente tem que ser assim.
A gente que fala com o público tem que mostrar que ninguém é santo, ninguém é puro, certo? Mas as pessoas elas têm a opção de serem verdadeiras ou mentirosas. Esse é o diferencial. Correto? Esse é o diferencial. E isso se torna uma pedra de grande valor para homens e mulheres íntegros. Porque a imagem que as pessoas têm de um pastor, não digo hoje, né? Hoje a imagem é devassaladora, mas no passado, há 20 anos atrás, era de um homem santo, assim como um padre, né? Um homem santo. Aí, de uns anos para cá, veio à tona a questão da homofobia, do homossexualismo entre padres, pastores, né? E aí causou o quê? Um medo muito grande na sociedade em geral. Hoje uma mulher ela tem medo de ir para a sala com um padre ou com um pastor para poder receber uma oração. Ela tem medo disso. Então, tudo foi escancarado. O que eu quero dizer com isso? Quando o homem ele não esconde aquilo que ele é, quando eu falo homem ou mulher, ele atrai as pessoas a ter muito mais confiança nele, naquilo que ele diz, do que a confiança predita naquilo que a pessoa suponha que ele seja, santo. Então, quando as pessoas olham para mim, elas me enxergam como eu sou. Como eu sou. Né? E eu não me arrependo de nada que eu fiz, nem de nada que eu faço, nem de nada que eu possa fazer. Eu sempre falei isso em todos os meus vídeos lá no YouTube, quando eu gravei de 2016 para cá. Nunca escondi de ninguém nada. Eu sempre fui transparente. Sempre fui transparente. Porque eu não sou santo e nunca vou ser. Então por isso que essas pessoas, elas confiaram em mim. Lá em 2016. E aí em 2018, eu entrei em contato com o Juracy e falei, Juracy, vamos então? Vamos. Marcamos o dia correto. As pessoas foram buscadas, né, em Juiz de Fora, algumas no aeroporto, outras na rodoviária, e aí eles partiram, né, para minha propriedade. E quando eles chegaram lá, eles viram tudo que eles queriam ver. Eles tiveram a confirmação de tudo que um dia eles pesquisaram. Foi que nem eu falei com o Juracy. Juracy, o Senhor já chegou perto de uma nave, já viu um ser? Aí ele falou que a experiência mais próxima que ele teve, que mudou a vida dele, foi em 1992. Ele falou assim que ele estava acampando, né, em um acampamento ufológico para poder observar as estrelas longe da cidade, onde o céu fica mais bonito à noite, né? E ali ele falou comigo assim que ele viu uma estrela descer do céu, como se fosse uma estrela cadente, e ela parou. E aquele rastro, né, de luz que fez aquele risco como uma estrela cadente, tinha permanecido e não se apagava. E ele falou assim, quando ele se deu por si, a nave estava passando por cima deles. Ele falou assim que fazia um barulho como se fosse um motor muito pesado, mas ele viu através das luzes da nave que ela era discoide. Ele falou assim que aquilo ali foi a maior experiência da vida dele. E depois daquilo ali ele falou assim que o dia amanheceu tão rápido, e quando ele arrumava as coisas dele ele chorava, dizia ele, né? Então ele desceu e falou que continuaria com as suas pesquisas e que ele buscaria de fato aquilo que ele já tinha formado como convicção desde 87. E aí eu falei com ele, olha, eu vou explicar para vocês os termos
e como as coisas funcionam. Eu falei, olha, se vê um objeto pousado no pasto, ou por cima da água, ou por cima das árvores, ou você vê pessoas que não são humanas, não corram, não chegam perto, tá? Demonstre maturidade, apesar de eles já fazerem a leitura do pensamento de vocês e saberem, né, antecipadamente qual é a intenção de vocês e tudo mais, mas evite ao máximo esse negócio de correr ao encontro deles ou querer tocar em algum objeto que vocês julgarão ser fora desse mundo. E ali todos atentaram, né, para minha instrução, e eles, antes de entrarem na fazenda, eles falaram comigo assim: olha, Carlos, nós estamos aqui porque você nunca escondeu quem você é. Você nunca disse que era santo, e sim que era pecador. Foi isso que eles falaram comigo. Por isso que eu fiz essa pequena reflexão para vocês, né, minutos atrás. Então nós entramos, certo? A um determinado momento, o carro parou, não funcionou, e nós tivemos que caminhar 15 quilômetros a pé. E aquilo foi proposital, não feito por mim, mas pelos seres, que ao longo do caminho, né, ia gerar um costume neles. Então a gente foi caminhando, na época lá não era asfaltado, depois que foi feito o asfalto muito rápido, mas já estava todo o preparamento para o asfalto, e ali o ponto onde nós estávamos era ainda um pedaço de terra, né? O outro ponto inicial era um asfalto assim, que a gente fala de asfalto frio, só para fazer um teste mesmo. E a gente foi andando, e eles começaram a ver, né, frotas inteiras de esferas passarem em alta velocidade de um lado para o outro. E ali todos ficavam, né, aglomerados ao meu redor, na minha retaguarda, e todos começavam a bater fotos. Depois, quando a gente via as fotos, parecia só aquele risco assim, porque era uma velocidade muito alta. E a gente foi caminhando. Então, o percurso de 15 quilômetros a pé foi como se fosse de 150 metros, porque passou sem que ninguém percebesse. Então, houve, né, um isolamento temporal para que a pessoa não cansasse, para que a pessoa não achasse que estava demorando de chegar na sede. E aí, quando a gente chegou, minutos depois, o carro, né, que estava lá na entrada, que tinha dado defeito, que era o carro do meu caseiro Ronaldo, ele passou a funcionar. Então foi uma coisa proposital. A chave nem girava para que desse partida, né, através do motor de arranque. Não dava nada. E ali, inclusive, vários homens lá também entraram no carro, tentaram rodar a chave, e foi aquele fuzuê todo, né? Então, gente, e sem contar que o painel do carro, o analógico, ele ficava girando o ponteiro de um lado para o outro assim, parecia que aquele ponteiro vermelho ia quebrar. Então, no caminho, eles viram, né, várias esferas, eles viram alguns objetos discoides pousados no campo. De longe, assim, parecia que era enfeite. Depois eles viam aquelas pessoas, né, pequenas, entrar por debaixo da nave e a nave decolar. Então você olhando assim numa vastidão, você olha e fala, poxa, não tem nada ali perto, não tem cabo de aço passando, não tem torre passando, não tem nada, tá tudo limpo. Então as pessoas, elas começam, né, a entrar em conflito com elas mesmas, porque elas esperam por aquilo e quando vê o que espera, começa a cair em contradição, porque a mente começa a acusar, a mente ela começa a trazer algumas possibilidades do contra, né? Ah, e se isso for assim? Ah, e se isso for montagem? Ah, se isso for isso? Então, que nem eu falei, cada ser ali que estava ali naquele dia, eles fizeram leituras, né,
da mente daquelas pessoas que estavam ali comigo. Então eles criavam algumas situações para poder driblar a mente perversa humana, que pode trazer a crítica mesmo você vendo aquilo ali a olho nu. Então, quando nós chegamos lá na sede, esse pessoal, né, essas 15 pessoas, elas já tinham visto esses seres a 4 metros de distância, naves em baixa rotação por cima das árvores, algumas pousadas na quina das serras, dos barrancos, até que quando a gente foi chegando assim na primeira lagoa, né, no sentido de quem entra e vai para a sede, perto do entroncamento da outra via que leva até o curral, ali tem um lago. Então nesse lago assim, após ele, tem uma plantação imensa de eucalipto, que eu não deixo tirar, tá ali envelhecendo, era do antigo dono, né, que cultivava o eucalipto e vendia depois, mas eu não deixo tirar uma árvore sequer. Então ali eles viram, né, um objeto cilíndrico muito grande pairando entre a água, porque à medida que você via, dava a entender que estava em cima da água, mas estava em cima das árvores de eucalipto. Mas para quem estava vendo, de acordo com o ângulo, parecia que essa nave cilíndrica ela estava em cima da água, mas não era. E ali eles viram, né, homens, lagartos, em pé, e que ignorou eles como se eles fossem ali uma pessoa, uma turma qualquer, como se fosse ali os funcionários, né, que estão acostumados todos os dias a ver aquilo que eles veem, né? Então eles pararam, tiraram fotos, as fotos mostraram a paisagem linda, mas quando envolvia o céu aparecia somente aqueles feixes de luz, a coisa mais linda, entendeu? Então tá ali a foto e tá ali aquelas manchas de luz. Aí eles batiam várias fotos com câmeras digitais, com câmeras de filme, e foi aquele panduê todo. Mas o interessante é que quando eles batiam fotos, eles não interessavam em olhar como a foto ficou no momento, eles saíam disparando várias fotos e não olhavam se ficou bom, se tinha pego ou se não tinha pego e tudo mais. Então, quando eles viram, né, esses seres lagartos, eles começaram a ficar com medo pela altura desses seres, né? E ali eles começaram a compreender que seria impossível seres humanos daquele tamanho passar desapercebido, inclusive no Guinness Book, não é verdade? Chegamos na sede, todos se acomodaram, fiz uma reunião, eles me encheram de perguntas, eu respondi só o básico. Quando foi à tarde, nós partimos para o vale, e a via era totalmente de terra, não tinha os broquetes que hoje tem no chão. E quando a gente chegou no vale, e no caminho para o vale, eles viram, né, as manifestações. E eles começaram a ter aquelas crises, e mentalmente eu fazia, né, o pronunciamento dos códigos para que acalmasse, né, o campo de energia daquelas pessoas, para que ninguém entrasse em um surto coletivo. Aí quando chegamos lá, na época o vale era só terra mesmo, né, e alguns matos, que é originário do próprio pasto mesmo, né, o modelo da grama, a qualidade da grama, né? E ali eles tiveram a experiência de entrar numa nave, de tocar numa nave, de ver a nave entrar em própria rotação, em ver o campo gravitacional da nave atrair, né, ramos, folhas, pequenos galhos, inclusive pequenas gramas, né, que já estavam ali sendo cortadas pelas formigas, e viu tudo entrar de comum acordo, né, com o campo gravitacional da nave.
Então eles viram isso, eles entraram nas naves, eles puderam tocar os seres que deixaram, eles viram a linguística dos seres falando comigo, eu falando na mesma língua com os seres. Eles viram tudo para que eles não tivessem dúvida de nada. E todos ali se manteram calmos, mas lá no fundo com aquela vontade danada de correr. E da mesma forma que eles viram essas naves descerem e subirem toda hora para o céu, eles também viram descer e subir. Depois dela, eles viram outros seres com características de insetos, insectoides que a gente fala, e aí eles ficaram mais horrorizados. E o Juraci, coitado, que só filmava luzes no céu, e só fotografava luzes no céu, e corria para entrevistar pessoas contactadas e viver, mergulhado ali na paranoia de se enquadrar ao relato do contactado. Ele teve ali, como também o Note 10 teve, e os outros 13 tiveram, a experiência de ver, ouvir, apalpar e se comunicar com aqueles seres. Certo? Depois, voltamos para a sede, cada um tomou seu banho, a Ana fez uma janta para nós, Eles jantaram no período da tarde mesmo e repousaram para no outro dia ir embora. E no café da manhã do outro dia, esse Note 10, ele falou comigo assim: olha, Carlos, primeiramente, muito obrigado por ter recebido a gente aqui. O que vimos aqui, eu acredito que vai ser difícil, a gente comunicar, inclusive, para nossa própria família, mas de acordo que a gente for aceitando aquilo que a gente viu, e a gente for assimilando como é tudo real, como é tudo verdadeiro, como de fato, eles existem, a gente vai criando uma aceitação dentro de nós. Eu lembro que ele falou isso comigo. O Juraci, que era o que mais falava, amanheceu calado, pensativo, e depois ele me entregou todo o trabalho que estava arquivado, em DVD, CD, pendrive e por escrito, que é o trabalho da vida dele de 87 para cá, até aquele dia de 2018, foi em maio de 2018, ele me entregou e pediu que eu colocasse fogo em tudo, porque aquilo ali já não fazia mais sentido para ele, E ele se perguntava por que todos os contactados que ele tinha entrevistado no Brasil e tinha entrevistado também na Argentina, no Chile, por que nenhum deles falava da maneira que eu falava dos seres? Por que essas pessoas só falavam que entrou na nave, que foi levado para fora do planeta, que chegou ao determinado planeta e depois esses seres não mantiveram mais contato com a pessoa? Outros que ele entrevistou afirmavam, com veemência, que os seres ainda mantinham contato, e daquele dia em diante ele falou assim que seria impossível, isso acontecer com aquelas pessoas, e por que eu era diferente de todos os contactados que ele conheceu de 87 até aquele dia. Então, da mesma forma que ele amanheceu calado, eu fiquei calado quanto à sua pergunta também. Porque só o tempo que ia responder ele, Só o tempo que ia dizer para ele aquilo que ele precisava ouvir por si mesmo. Então, cada um seguiu para sua casa, cada um seguiu para sua jornada, voltaram para o trabalho. E depois, mais tarde, meses mais tarde, já chegando em 2019, eles falaram comigo assim: olha, Carlos, depois daquele dia a gente ficou quase 2 semanas sem comer, sem querer tomar banho. No trabalho a gente era improdutivo, só que a maioria, era concursado, então
do seu supervisor lá ou do seu comandante, eles receberam uma licença, né, e foram orientados a procurar a psicologia, porque eles não estavam assim mais comunicativos, estavam mais retraídos, e foi o que inclusive esse Note 10 me falou. E tudo aquilo já era de se esperar, né? Porque de fato essas coisas que é desconhecida pela maioria das pessoas acontece, né? E aquelas pessoas naquela época, peraí que eu vou tossir aqui, gente. Aquelas pessoas naquela época, elas quiseram ver, porque elas não se deram por satisfeito de terem visto, né, as habilidades que eu tinha mostrado para elas, né, lá na casa do general. Já o Note 10, ele ficou assim perplexo, porque o braço da irmã dele, o cotovelo já era atrofiado e o punho também era atrofiado. Então, como não tinha muita movimentação por causa do atrofiamento, o braço acabou perdendo músculo, né? E ficava fino. Então ela sempre gostava de usar aquelas roupas de frio de tricô, mesmo fazendo o calor que fosse, porque ela tinha vergonha de mostrar um lado o braço fino e o outro braço, né, com a espessura normal, com o diâmetro normal. Então esse Note 10 aí que tem comentado aí no canal do Rodolfo Ufos, né, o que ele tá falando aí é verdade. Ele realmente esteve comigo, não só ele, mas como as outras 14 pessoas que talvez, por incentivo, né, desse Note 10 aí, venha comentar posteriormente os áudios que o Rodolfo tem inserido no canal dele. Só que é aquilo que eu falei no início do áudio, né? Eu oriento ao Note 10, ao Juraci, que até agora não se pronunciou, não publicamente, mas as outras 13 pessoas, né, completando o total de 15, eu oriento a eles não ficarem comentando isso. Não agora. Deixa as coisas acontecerem, para que assim depois eles possam vir a público, testemunhar, né, através de vídeos, de fotografias, provando, né, para os tomés da vida que estiveram ali comigo de fato. Não é verdade? Então, a minha única preocupação em relação ao que o Note 10 está falando aí no canal do Rodolfo é essa, em relação à segurança dele mesmo. Porque imagina só, né? Você vai ao lugar, vê o que você sempre sonhou em ver, aí você vê que todas as pesquisas que você fez na vida foram frustradas porque o conhecimento adquirido, por mais que seja um conhecimento, cai por terra em relação àquilo que você só acreditou existir por dados científicos ou visual muito distante, como é o caso aí desses ufólogos, né, entusiastas que ficam filmando, né, aquelas luzes no céu e tudo mais, mas não tem uma coisa concreta. Aí quando chega, né, ao ápice de uma experiência tão esperada, a pessoa entra em surto. A pessoa, ela se corrige sem saber que está tendo uma alta correção, certo? Então, a minha preocupação é só essa, porque eu não posso, né, tomar conta de todo mundo. E cada um é responsável por aquilo que fala, por aquilo que divulga, por aquilo que escreve, sabe? Cada pessoa é cada pessoa. Então eu peço, só peço, ouve se quiser, né? Para que essas pessoas, né? Ao todo foram mais de 56 pessoas que estiveram comigo, fora essas pessoas do grupo que já estiveram comigo e outras que tiveram suas experiências por aí. Essas pessoas, eu oriento a elas, né? Não dizer que na minha
companhia viu alienígenas, intraterrenos, naves, porque vocês passarão a ser alvo. Imagina só você esperar por tudo isso e ter consumado tudo isso na sua vida. Aí vem uma pessoa no momento da sua necessidade com uma mala de dinheiro ou com uma proposta de ameaças e manda você se calar. E no momento da sua fraqueza você aceita aí, não vou dizer milhões, mas no momento da sua fraqueza você aceita algo de dinheiro, de valor, para poder dizer, olha, eu menti em relação a tudo aquilo que eu testemunhei do Carlos. Era só para ver a reação das pessoas, né? Então, isso é complicado. E quando alguém chegar na sua porta, eu estou dizendo em relação a essas pessoas que viram junto comigo o desconhecido. Aquelas pessoas que falam de como é bom estar na minha presença, essas não tem nada a ver. Eu falo daquelas que tiveram o fato consumado mesmo. Não é os homens de preto de Hollywood que vai chegar na porta da tua casa, não. São organizações governamentais que vão chegar com toda a educação, conversar com você, apresentar tudo que eles têm contra você. Se você for uma pessoa com distúrbio sexual a ponto de, no passado, ter cometido a estupidez e a arrogância e a imundície do desejo de se relacionar com uma criança e você participou desse meio podre e depois com o tempo você se libertou disso, esses homens aí, que você pode intitulá-los como você quiser, vão apresentar para vocês esses arquivos para poder deturpar, desmoralizar você publicamente, primeiro te destruindo de dentro para fora, depois destruindo você ao meio de toda a sua sociedade. Então, o que você fez no passado, se você roubou, se você mentiu, se você foi um pedófilo, se você foi um homossexual e não foi assumido, ou algo do tipo, algo que você sempre sentiu culpa e quis esconder de todo mundo e achou que estava a segredos de 14 chaves, né? Esses homens aí vão expor tudo isso na sua frente. Aí você vai falar assim, poxa, eu achei que eu tinha feito essas coisas erradas e que ninguém sabia, e agora? E se eles realmente divulgam ou divulgarem essas informações, como vai ser a minha reputação no trabalho? Como vai ser a minha reputação na sociedade? Como vai ser a minha exposição? Eu estou destruído, não é assim? Então eu peço que essas pessoas tomem cuidado em relação a isso. Porque se caso acontecer desses homens aí, governamentais, procurarem vocês para dizer assim, olha, não fala nada do Carlos, não, porque nós já temos conhecimento e sabemos que é verdade, mas não fica sustentando isso, porque já tem muita pessoa ouvindo ele. E a gente sabe que tudo está abreviado. Então não fique incentivando essas pessoas a acreditar nele, não. Se você continuar a fazer isso, nós iremos fazer isso com você. A pessoa que não tem controle próprio, ela, vai ser pega de surpresa. Então você não vai estar com um gravador, nem com uma câmera filmando isso, não. Mesmo porque antes deles chegarem até você, vai ser feita uma varredura geral. Ou você acha que as pessoas que já estiveram comigo não tiveram aí o seu WhatsApp criptografado, que não sabem e também recebem através da própria criptografia os áudios que eu envio para vocês, não, né? Lógico que sim, tudo nesse mundo é controlado. Então a minha única preocupação é isso. Quer falar? Fale à vontade, né? Não só o Note 10, mas como
o Juracy. Só estou mencionando o nome do Juracy porque eu recebi o print onde o Note 10 faz menção ao Juracy. Se ele fez, talvez seja por autorização do próprio Juracy, mas enfim, né? Evitem. Vocês tiveram a experiência? Tiveram. Viram. Guarde para vocês. Quando tudo vier à tona, com a exposição dos vídeos que eu vou apresentar para todos, aí sim vocês podem manifestar à vontade, porque vai estar ali algo palpável, conclusivo aos olhos de qualquer pessoa que quiser ver. Então aí é diferente. Aí vocês estarão resguardados pelos próprios testemunhos. Mas hoje, como as coisas estão tomando um rumo, né, diferente a cada dia, evitem dizer: estive com Carlos, entrei numa nave, vi os seres. Evita falar isso para o bem de vocês mesmos, né? Para o bem de vocês mesmos, porque se vocês tiverem cometido algo de muito escrupuloso e negativo no passado, isso pode vir à tona para poder difamar e destruir a moral de vocês, né? Então as pessoas acham que podem fazer as coisas escondidas. Não pode, porque tudo vem à tona mais cedo e mais tarde. E o pior é quando vem aquela avalanche de uma vez só, né? Aí a pessoa não consegue se reter emocionalmente. No meu caso, quando eu participei dessa missão lá em Roraima e eu fui expulso da fileira militar, e eles alteraram a minha documentação para que não fosse compatível a data do meu nascimento fajuto com a data do meu nascimento verdadeiro, para que não viesse corroborar numa possível denúncia futura que um dia eu estive na fileira militar. Eu vi a capacidade, né, de todos os dados pessoais de uma pessoa ser apagado do sistema. Eu vi isso, eu venho falando com vocês isso há muito tempo, né? Então, se o nosso governo, que está sobre a superfície, que é esse governo eleito que nós temos, que são essas instituições que nós temos aí à vista, como Receita Federal, Forças Armadas, União, né, governo estadual e tudo mais, se eles são capazes de fazer isso nesse sistema que é de conhecimento de muitos, você acha que uma agência secreta, que, em outras palavras, não existe para aquele que quer ser o denunciante, porque não haverá CNPJ, não haverá nenhuma correlação a isso, porque se você for a fundo demais e mostrar que você está falando verdade, você vai ser morto, a sua família vai ser morta. Então, se essas agências secretas são capazes de fazer isso e muito mais, aí você vê o pigmento de uma correlação do governo da superfície, que tem a total capacidade de fazer isso com você. Imagina só, né? Você vê aí relatos aí de pessoas verdadeiras, onde as pessoas falam que tinha uma vida maravilhosa. Quando começou a falar sobre isso, eles começaram a avacalhar a vida da pessoa. Eles construíram, né? Começaram a construir um perfil para aquela pessoa que, aos olhos da sociedade que respeita essas instituições aqui narradas, vai acreditar nas instituições e não no coitado que está falando, porque o coitado ele vai ser somente mais um lunático no meio da multidão que está falando a verdade, mas tem uma sustentação governamental por trás, através de Forças Armadas, Receita e União, que vai dizer que o cara está mentindo. E aí a sociedade, que é hipócrita no geral, vai acreditar em quem? Naquele coitado que foi estuprado pelo governo e derretido e destruído seus conceitos, ou a sociedade vai acreditar naquele governo palpável, real, que está de frente ali da sociedade, sem contar com o auxílio da mídia, né? Que vai ser
invocada, convocada para poder denigrir a imagem daquela pessoa e mostrar para a sociedade que aquela pessoa é um nada, que aquela pessoa mentiu, que aquela pessoa nunca fez parte daquela instituição, que tudo que aquela pessoa fala é delírio. E aí pessoas serão compradas, atores serão formados para poder dizer que conviveu com você e que você não é nada daquilo. Então eu sei como isso funciona. E eu sei o quão cruel o sistema é. Inclusive o Note 10 até comentou num áudio dele, né? Eu até cheguei a mencionar, que eu fui lá e li. Isso aí não foi ninguém que me mandou. Ele dizendo, né, que ele não poderia ficar calado, porque ele tinha direito de se expressar e ele não podia deixar de falar aquilo que ele viu, querendo trazer para mim uma sustentação das pessoas que me conhecem ou daquelas que irão um dia me conhecer, dando o indicativo de que eu sou verdadeiro. Eu não preciso que ninguém me defenda. E se amanhã eu for desmoralizado, somente quem me ouve saberá que eu falo a verdade. Mas quem está de fora achará que tudo é uma mentira, como muitos acreditaram que a minha vida no passado era uma mentira. E onde estão essas pessoas hoje? O que elas fazem das próprias vidas, a não ser ter por si só a desilusão de um erro que elas mesmas cometeram, quando um dia me criticou estando comigo. Então, só quem me conhece é que pode falar quem eu sou, né? Então, a minha preocupação, friso aqui novamente, repetindo várias vezes, é essa. De vocês que dão testemunho de mim, que estiveram comigo, que viram diante de mim e diante de vocês esses seres alienígenas, esses seres extraterrestriais, não serem alvos por aí. Porque daqui a pouco, se alguém descobrir o e-mail de vocês, vão falar assim: quanto que o Carlos te pagou para você dizer isso? Não é verdade? Ou dizer que aquilo ali é uma pessoa lunática, mentirosa, que nunca esteve comigo e que está querendo falar aquilo lá para me enaltecer. Então tomem muito cuidado, você que vai se manifestar ao meu favor ou contra mim, não interessa. Em certos momentos da vida, de acordo com o que observamos o mundo, é melhor a gente ficar calado do que falar demais. Então, Note 10, eu sei quem você é, eu testemunho que você, mas as 14 pessoas estiveram comigo. Eu sei que o que você fala é aquilo que você viu, experienciou e viveu. Mas eu te peço, meu querido, toma muito cuidado, porque você é um engenheiro, você tem família, você pode virar alvo a qualquer momento. E talvez, por mais que eu saiba que a sua vida é regrada à integridade, que você não fez nada de ruim que viesse desabonar a sua reputação no passado, toma cuidado, porque eles podem montar alguma coisa que você não fez, dizendo que você fez. Eu vou falar ainda algo que soa muito mais como absurdo. Eles podem, inclusive, apesar de vários projetos seus assinados na questão da engenharia para execução de obra pelo CREA, eles podem amanhã dizer que seu diploma, que o seu CREA é falso. E aquelas pessoas que formaram com você um dia lá na universidade, na faculdade, podem dizer que você nunca esteve com elas. Porque o mundo é movido por dinheiro e por interesse. Então não estrague sua carreira para querer falar bem de mim, para querer dizer que eu sou verdadeiro. Eu não preciso disso. Eu não preciso de ninguém que me defenda e saia ao meu favor ou ao meu desfavor. Eu não preciso. Como eu já disse para vocês, se um dia vocês veem alguém falando mal de mim, não comentem nada. Deixa. Não precisa sair em minha defesa.
Ah, Carlos, está falando que você é isso, aquilo. Fique calado. Tranquilo. Deixa eu falar à vontade. Né? É igual eu disse para vocês uma vez. O ladrão, ele não visa uma casa vazia. Ele visa uma casa cheia. Então, quando a gente tem conteúdo e fala a verdade que as pessoas precisam ouvir, a gente vai virar alvo mesmo. Eu já virei no passado, viro no presente, virarei no futuro. Agora e vocês? Tem família, tem filhos, tem profissão. Para amanhã, eles, essas agências governamentais ou não, trazer um arregaço na vida de vocês, por vocês estarem dando um bom testemunho de mim, isso aí é da noite pro dia. Então toma muito cuidado mesmo. Então é isso que eu tenho para falar em resposta às pessoas, né, que querem se manifestar ao meu favor, dando esse tipo de testemunho. Não faça isso. Não faça. Fiquem quietos, guardem a experiência para vocês, né? Agora, se vocês não estão nem aí e querem deixar o pau cair a folha, fique à vontade. Eu não vou proibir e nem vou pedir o Rodolfo para remover os comentários. Deixa. Não tem problema nenhum. Porque quem precisou ver, já viu. Quem sabe que é verdade, sabe. Quem não acredita, que viva desacreditando. É problema da pessoa. Mas evite. Ah, eu entrei numa nave. Tudo bem, você entrou, a outra pessoa não precisa saber disso. Ah, mas eu tenho que falar. Poxa, então toma cuidado. Toma cuidado porque eu sei como esse mundo é do portão para fora. Talvez você desacredite desse mundo do portão para fora. Então, o que eu oriento a você é que não pague para ver como o mundo é do portão para fora. Ele é cruel, ele é perverso. E ele pode colocar mais de 7 bilhões de pessoas contra você. E como você vai combater 7 bilhões de pessoas que podem ter conceitos e preceitos formados em relação a você mediante a uma denúncia caluniosa governamental? Eu duvido que você teria estrutura para isso. Né? Então tome muito cuidado, é só isso que eu peço. Mas todo o testemunho lá do Note 10, ele é verdadeiro. Como também é verdadeiro na época quando o Rafael, o Fernando, a Patrícia comentaram, né, em vídeos antigos, né, que tinham no canal do Rodolfo, que era outro canal que ele tinha e que foi tirado do ar, né? Então, só fiquem atentos. Agora, se vocês são verdadeiros porra louca, aí fica a critério de vocês. Mas eu vou falar aquilo que eu sempre falei nos meus áudios e tô frisando ultimamente com veemência. Quando forem para algum lugar ou fazerem algo certo ou errado, não me leve com vocês. Tá bom? Não me leve com vocês. É isso que eu falo. Tá bom? E quando alguém procurarem a vocês e ameaçarem ou fazer algo do tipo, não me procure pedindo ajuda, porque o aviso está dado. Né? Aí, Rodolfo, você que vai postar esse áudio aí no seu canal, e as pessoas irão ouvir, as pessoas que já estão te ouvindo aí e me ouvindo através de você, já leu os comentários lá do Note 10, eu recebi inclusive até uns prints, por isso que eu resolvi gravar esse áudio para explicar, porque as pessoas queriam saber como é que foi isso, porque muitas pessoas têm dificuldade de interpretar o que foi escrito. Aí eu vou mandar para vocês os 2 prints que me foram mandados, né?
E dizer para você, Rodolfo, não precisa tirar os comentários do Note 10. Se ele quiser, ele mesmo faz isso. Beleza? Mas eu tenho certeza absoluta que ele deve comentar aqui nesse áudio aí que vai ser inserido aí no seu canal. Beleza? Então, gente, esse foi só um áudio explicativo, porque as pessoas, como eu falei lá no início da conversa, estavam me mandando print, dizendo que o Note 10 estava falando de mim, e que as pessoas estavam maravilhadas por ele ter testemunhado tudo que viveu na minha presença. E quando ele escreveu esse último relato lá em resposta a um rapaz lá chamado King BR, um negócio assim, e eu recebi esse print aí eu falei, poxa, ele já falou coisa demais, né? Ele já tá dando detalhe demais, daqui a pouco ele dá o endereço da casa dele. Então aí eu, juntando tudo que me foi falado na quinta-feira e as perguntas que as pessoas me fizeram na quinta-feira, hoje eu resolvi, nesse dia 28 de março de 2020, fazer esse resumo e dar orientação a posterior pessoas, né, que quiserem aí dar seu testemunho ao meu favor, que não faça isso. Por enquanto não. Beleza? No mais aí, gente, um abraço para todos. Ótimo sábado. Amanhã, ótimo início de semana também. E aproveita, né, com o áudio de ontem, mais o áudio de hoje, vocês passarem aí o final de semana. Beleza? Um abraço a todos e até mais.